Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Provérbios e aproveitando que ainda estamos em pé, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 22. Leremos um versículo neste momento. Provérbios, capítulo 18 e versículo 22. E nos diz assim a palavra do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. A igreja pode tomar assento. Ao longo dos últimos meses, temos feito uma série de mensagens no livro de Provérbios, e muitas delas, se não quase a totalidade delas, tem um caráter eminentemente prático, porque o livro de Provérbios é um livro muito prático. Ele nos fala sobre os desafios que enfrentamos no dia a dia e nos ensina a viver com sabedoria. E sabedoria consiste justamente em tomar decisões adequadas nos nossos diversos momentos diários. E evidentemente, se Provérbios está focado tanto assim nos nossos desafios diários, cotidianos, ele também tem algo, na verdade, tem muito a falar a respeito de casamento e relacionamentos familiares. E o tema da nossa mensagem desta manhã é esse: casamento no dia a dia ou casamento e relacionamentos. E essa mensagem ela não é direcionada apenas aos casados, ela é também direcionada aos solteiros, aqueles que pensam em casar, e mesmo aqueles que não pensam em casar, porque ela também nos diz respeito aos relacionamentos e ao nosso caráter. E por se tratar de um livro bastante prático, Provérbios não tem algo assim que nós poderíamos chamar, ou eu poderia dizer, uma espécie de teologia do casamento. Sabe quando eu falo em teologia do casamento, eu falo assim, uma explicação teórica sobre o significado do casamento, o que ele representa, quais são as simbologias presentes, qual é a realidade maior por trás do casamento. O livro de Provérbios não tem essa preocupação porque, como eu falei, é um livro prático. Ele quer nos ensinar a nos relacionarmos com o nosso cônjuge no dia a dia. Ele não está preocupado em refletir abstratamente sobre os casamentos. Na verdade, o versículo mais próximo que nós temos em Provérbios de uma teologia do casamento é esse aqui que eu li. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Esse versículo nos transmite uma verdade teológica fundamental, que o casamento é uma bênção do Senhor e que concepções antigas que se tinham de que sexo, de que relacionamento entre homem e mulher é uma coisa carnal e pouco espiritual, esse pensamento ele não tem lugar nas Escrituras. A Escritura ela vê o relacionamento entre homem e mulher e o relacionamento que se consuma no casamento e que envolve a sexualidade, ela vê isso como algo bom, como uma bênção de Deus. Essa é a teologia do livro de Provérbios que vai perpassar a nossa mensagem de hoje. Eu selecionei aqui os diversos versículos. Ao longo dessas semanas eu fiz a releitura do livro de Provérbios, procurando todos os provérbios que pudessem ter alguma relação com o casamento e com o relacionamento de marido e mulher. E selecionei, agrupei todos esses e dividi por temas, então a nossa mensagem de hoje terá alguns tópicos. Mas eu quero aqui desde já fazer um alerta para os irmãos. Vocês vão reparar que quase todos esses versículos falam a respeito da mulher. Eles falam da esposa, ou com orientações para o filho, no caso, a respeito da mulher que ele está procurando, ou falando sobre como é conviver com uma esposa que não corresponde às expectativas do casamento. Alguns poderiam dizer que, olha, veja só, o livro de Provérbios, o escritor é misógino, reflete uma cultura patriarcal e misógina. Mas isso não é verdade por um simples motivo. Lembremos das nossas primeiras mensagens, o livro de Provérbios foi escrito primordialmente para que pais ensinassem seus filhos homens aqui no caso, que eram instruídos no caminho da sabedoria. Ainda que o livro de Provérbios também possa ser usado para mulheres, e nós temos feito isso na série de pregações, o destinatário original eram meninos, adolescentes de 17, 18 anos, talvez até menos, que eram instruídos na vida. E uma das principais instruções que eles recebiam era a respeito da formação de famílias no futuro.
e, portanto, a respeito de casamento. E é por isso que nós temos tantos alertas contra a mulher adúltera, por exemplo. É por isso que nós temos alertas sobre a esposa problemática. Por quê? Porque nós estamos instruindo os meninos, num primeiro lugar. Isso não significa que as referências que o escritor de Provérbios faz a respeito da mulher sejam apenas uma realidade exclusiva do sexo feminino. Não é uma exclusividade, ainda que, aí nesse caso, os estudiosos, teólogos, antropólogos, filósofos talvez discordem nesse ponto. Talvez, em alguns casos, possa refletir um pouco do papel social que as mulheres exercem e que os homens exercem, e também pode refletir também a diferença, a composição, a natureza do homem e da mulher e as suas diferenças biológicas que afetam, portanto, também os seus modos de vida. Eventualmente, pode também, alguns desses versículos, expressarem essas diferenças. Mas, primordialmente, nós devemos entender essas várias alusões às mulheres nesse sentido, porque o livro foi direcionado, num primeiro momento, aos jovens que estavam construindo a sua vida. Dito isso, o primeiro tópico que eu gostaria de ressaltar está relacionado a este versículo que eu li, que é o valor de uma esposa e o valor do casamento. Este provérbio do capítulo 18 ele é bem claro, que o casamento não é algo que acontece assim por acaso, não é simplesmente uma instituição da natureza. É algo que acontece na nossa vida e vamos adiante. Não, o casamento é uma dádiva divina, é um presente que Deus dá. E ele diz, o que acha uma esposa, ou seja, possivelmente muitos jovens não encontrariam uma esposa ao longo da sua vida. Mas ele diz, aquele que acha uma esposa, acha o bem. Ele alcançou a benevolência do Senhor. Ele foi abençoado por Deus. Ele encontrou uma companheira. Podemos até relembrar aqui o ensino de Gênesis, né? Adão estava só e Deus faz a mulher para que seja alguém que lhe auxilie, alguém que seja como ele, alguém que não seja como os animais, mas que seja com a mesma dignidade do homem, que também tenha a imagem de Deus nela. E ele, portanto, faz a mulher e assim Adão e Eva passam a ser uma só carne e o primeiro casamento da história. Portanto, é uma bênção. A mulher foi criada para abençoar. O casamento foi criado para abençoar a humanidade. Então, por outro lado, o livro de Provérbios vai dizer em outros versículos que nem sempre a esposa que o jovem encontra é uma bênção, está sendo um instrumento de bênção na sua vida. Às vezes, e aí nós temos que lembrar que nós estamos numa realidade caída, nós pensamos no ideal escriturístico, no ideal bíblico de masculinidade e feminilidade, e a realidade concreta de nós, o que nós somos e como somos pecadores, e na realidade concreta, muitas vezes, as mulheres não correspondem à bênção que deveria ser, os maridos não correspondem à bênção que deveria ser para a mulher, e o relacionamento de companheirismo, de amizade que deveria existir no casamento também acaba não acontecendo. E falaremos um pouco mais sobre isso ao longo da mensagem. Outro versículo que aponta para o casamento como uma dádiva divina é o capítulo 19, versículo 14, que nos diz o seguinte: a casa e os bens vêm da herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Veja que aqui Salomão ele já qualifica, não é simplesmente a esposa, mas agora ele qualifica, é uma esposa prudente. Ou seja, muitas vezes nós podemos herdar bens, herdar riquezas, termos prosperidade financeira e material, e isso muitas vezes vem da nossa família, nós nem fizemos nada para conquistar, nem tivemos trabalho, mas herdamos esses bens, herdamos alguma prosperidade. No mundo antigo isso era muito comum, a riqueza se transmitia de geração a geração, dificilmente as pessoas ascendiam socialmente por conta própria, mas apesar das riquezas ajudarem na constituição de um lar, esse lar só será verdadeiramente próspero e só será verdadeiramente feliz se houver uma esposa prudente. Se não houver uma esposa prudente, tudo isso será em vão e esses bens e essas casas serão dissipados, desperdiçados e não haverá paz e nem harmonia naquele lar. É o Senhor quem dá uma esposa prudente. E isso nos ensina mais uma vez, portanto, que o casamento e quando nós escolhemos alguém para casar, devemos sempre nos lembrar que precisamos buscar a orientação e a bênção divina. Deus, na sua soberania, nos concede um cônjuge que vai servir de bênção para nós. A nós compete, portanto, orar por isso e também usarmos a nossa sabedoria, o nosso discernimento na hora de escolhermos com quem vai casar. E esse versículo pressupõe mais uma coisa, que também, se aqui não é tão claro, no Novo Testamento vai ficar muito claro, que o casamento ele é feito no Senhor. Do Senhor vem a esposa prudente.
O Senhor não vai, se nós servimos a Deus, o Senhor não vai nos direcionar a uma esposa ou a um marido incrédulo. O Senhor quer que nos casemos dentro da relação de aliança. A nossa fé é um dos elementos fundamentais. E Deus vai preparar para nós alguém que vai servi-lo junto conosco. Ou seja, no casamento haverá uma família que serve o Senhor. A importância, portanto, que ambos os cônjuges sirvam o mesmo Deus. Porque se não servirem o mesmo Deus, essa casa estará dividida em algo fundamental. Porque não se enganem, meus irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo é um elemento fundamental da nossa identidade, do que nós somos. Antes de qualquer coisa, de branco, de negro, de raça, de país, nós somos servos de Jesus Cristo, é a nossa identidade mais fundamental. Agora, um lar em que essa identidade não consegue ser tolerada ou compartilhada, não há unidade. Então, há uma dificuldade muito grande desse casamento prosperar por causa dessa questão fundamental. O Senhor, portanto, nos dá uma esposa ou um marido prudente. O casamento é bom e importante, portanto, justamente porque nele se forma um vínculo de aliança. Ainda que a palavra aliança não apareça aqui no livro de Provérbios, ela está presente no Antigo Testamento e também vai estar presente claramente no Novo Testamento. Mas esse vínculo de aliança é o que dá, portanto, aos cônjuges a liberdade para compartilharem as suas vidas. A liberdade para eles mostrarem quem eles realmente são. A liberdade para compartilharem seus defeitos, seus pecados, seus problemas. Porque quando não há um vínculo de aliança, e nós vemos isso muito claramente, por exemplo, nos namoros, quando não há um vínculo de aliança, nós vemos algo que não gostamos na pessoa com quem estamos nos relacionando e saímos. Eu acho que não seria um bom parceiro, uma boa parceira para mim. Nós fugimos dos problemas. Agora, quando nós estamos num vínculo de aliança, nós já não podemos mais fugir. Agora nós temos um compromisso e agora nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, porque nesse vínculo de aliança o nosso amor vai se desenvolver e nós vamos trabalhar para desenvolver uma relação prática e de companheirismo, de amizade, de amor com o nosso cônjuge. E o livro de Provérbios vai ter, então, muitas palavras a nos falar sobre este relacionamento prático com o nosso cônjuge. Porque, veja, aqui nós falamos aqui da esposa prudente, e talvez você esteja se perguntando, o que é uma esposa prudente? O que é um marido prudente? O que é um cônjuge prudente? Se nós pegarmos o que Provérbios fala sobre o sábio, o insensato, sobre o ímpio, o perverso e o justo, sobre o tolo e o prudente, sobre o inocente e o sábio, nós vamos ter várias qualificações que nos permitem dizer se o nosso cônjuge se enquadra na prudência ou não e se, portanto, se ele precisa, para quem já está casado, se ele precisa crescer em prudência ou se ele já está num bom nível de prudência. Todos precisam crescer, mas se ele está muito distante do que poderia ser uma pessoa prudente, portanto mais próximo da tolice, ou se ele está no caminho certo da prudência. Falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde. O livro de Provérbios nos fala também, e aqui um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, as aparências e a sensualidade nos enganam, e o livro de Provérbios nos ensina a buscar alguém para casar pelos critérios corretos. Então vejam o que diz esse provérbio, que ele chega a parecer, ele é meio engraçado, apesar de ser muito sarcástico, muito forte. Algumas pessoas hoje ficariam horrorizadas com o que ele diz, mas é um provérbio que expressa uma verdade fundamental na hora de escolhermos a pessoa com quem vamos nos casar. Veja o que ele diz, Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. A formosura, meus irmãos, ela não é um pecado. Pelo contrário, a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, muitas vezes nos fala da beleza física das filhas de um homem como uma dádiva de Deus para esse homem. Fala da beleza como um presente de Deus, como algo bom. Mas nós sabemos que facilmente a beleza pode distorcer e se tornar um fim em si mesmo, ou até um Deus. E não somente isso, a beleza ela engana. Há estudos que dizem que nós, seres humanos, tendemos a julgar as pessoas pela aparência. Por quê? Porque nós vemos uma pessoa bela e o nosso cérebro automaticamente imagina que a beleza exterior reflete uma beleza interior. É meio automático isso, não é
pura e simplesmente uma tolice da nossa parte, mas é uma perspectiva de que se há uma beleza exterior é que deve haver uma beleza interior. Então as pessoas às vezes confiam mais quando fazem negócios, às vezes também elas podem confiar mais numa pessoa que tem uma boa aparência do que uma pessoa com uma aparência não tão boa, não tão bela. Porque isso pode nos induzir a pensar que há ali uma honestidade, uma justiça, uma beleza interior, um caráter bom. Mas a verdade é que em nosso mundo caído, muitas vezes a beleza exterior não reflete o interior da pessoa, não reflete o seu caráter. E aqui esse provérbio ele está falando de uma realidade. Bom, o porco, meus irmãos, é um animal que fica fuçando a sujeira. Com o seu focinho ele vai lá, coloca o focinho na lama e no esterco em procura de comida. E no mundo antigo, as mulheres muitas vezes recebiam uma joia de ouro e elas colocavam, na cultura antiga, às vezes era comum colocar no nariz, em uma das narinas, quando recebiam, às vezes, um anel de presente do seu marido ou de um candidato a casamento. Aquele era um sinal de distinção, era um sinal social importante e ressaltava, era visto como algo belo, como bonito. Mas agora o escritor Salomão está dizendo que, em vez de colocar no nariz uma mulher que não tem discrição, que não tem sabedoria, é como colocar, portanto, essa joia de ouro no focinho do porco. E qual é a utilidade disso? O porco ele vai esfregar aquela joia no esterco e na lama. Não tem utilidade nenhuma. Uma expressão parecida que poderíamos usar é aquela expressão de Jesus no Novo Testamento, pérolas aos porcos. Porque os porcos não valorizam aquele presente, a beleza, e não ressaltam a beleza daquele instrumento. Seria um completo absurdo nós colocarmos um anel de ouro no focinho de um porco. E o escritor de Provérbios está comparando a mulher com esse porco. A mulher indiscreta ele compara com um porco, porque ele está dizendo que aquilo que era para ser um instrumento de beleza se torna um instrumento de escárnio. As pessoas olham para aquilo e elas, ao invés de verem a beleza, elas veem algo como uma deturpação da beleza, um rebaixamento da beleza, uma beleza que está sendo distorcida. E eu nem preciso falar muito sobre como a nossa sociedade ela é consumista e ela é baseada na imagem, ela é baseada na aparência. E vejo que não é somente a nossa sociedade, porque no mundo antigo isso também acontecia, tanto é que esse provérbio foi escrito aqui há mais de 3.000 anos atrás. E já era um problema naquela época. Mas a nossa sociedade ela consegue ressaltar isso ainda mais. E o que nós temos aqui, então, são mulheres escravizadas por um ciclo de beleza, por exigências de beleza, que tornam elas escravas disso. E elas, por sua vez, desconfiam dos homens porque pensam que os homens veem apenas isso. Então nós criamos um ciclo vicioso. Mulheres que pensam que só vão ser avaliadas pela sua beleza e por nada mais, e, portanto, não se preocupam em cultivar o caráter. E mulheres que não confiam nos homens porque pensam que os homens não têm cérebro também, não têm sabedoria e só avaliam isso. E as mulheres, à medida em que elas entram nesse ciclo, na busca desesperada de ideais e padrões estéticos, pornificados inclusive, porque a pornificação da nossa cultura faz com que os procedimentos estéticos muitas vezes sejam para refletir uma cultura pornificada, certas partes do corpo, justamente como acontece nos filmes que estimulam a uma cultura pornográfica. Então elas se sentem necessitadas a entrar nessa roda, porque acham que é dessa maneira que serão valorizadas, e elas, por sua vez, passam também a não respeitar os homens, porque pensam que eles também só valorizam isso. E assim o relacionamento entre homem e mulher vai se enfraquecendo, vai se corrompendo, a confiança vai se perdendo, por causa de uma busca de um padrão estético que a sociedade impõe. E isso, meus irmãos, por um lado, as pessoas que entram nesse sistema, elas podem, por um lado, ficarem felizes por conseguirem fazer, mas, por outro lado, nós percebemos que há uma escravidão. Uma escravidão porque muitas vezes as pessoas não têm recursos para fazer isso, não têm dinheiro, não querem se submeter, têm medo dos procedimentos que são feitos, mas elas se submetem mesmo assim porque elas sentem que isso é necessário ser feito. Então, é uma realidade da nossa cultura, mas Provérbios está nos alertando que nós precisamos avaliar muito mais do que a beleza física de um homem ou de uma mulher quando nós escolhemos um parceiro para nos casar. Não que a beleza não importe, a beleza importa, seria uma hipocrisia da minha parte dizer que a beleza não importa. Ela importa, sim, ela é importante. Mas, para além da beleza física, não adianta nada uma mulher bela se ela não tem sabedoria. Discrição aqui é uma palavra que tanto pode estar relacionada à modéstia, portanto, a se comportar adequadamente, não de uma maneira provocativa, mas também ela está relacionada à discrição no sentido de ter discernimento, de ter, portanto, sabedoria. Então, em um relacionamento, nós precisamos procurar uma mulher que
não se joga, ou um marido que não é vulgar na maneira como se porta, na maneira como lida com a sua aparência, mas que também seja prudente, mas que também seja justo, também tenha caráter, também tenha sabedoria para as questões do dia a dia, também seja uma pessoa que eu possa me relacionar, uma pessoa que eu possa ter um relacionamento de amizade, uma pessoa que eu possa ter um relacionamento de companheirismo, uma pessoa que vai me apoiar e não vai fugir e pular do barco quando as coisas estiverem ruins. Isso deve ser avaliado quando procuramos, portanto, um parceiro para o nosso casamento. A beleza exterior jamais vai ser importante, portanto, do que o caráter. E até mesmo os insensatos percebem isso. Vocês sabem por que os insensatos percebem isso em nossa cultura? Porque as pessoas, por que vocês pensam que hoje o número de casamentos diminuiu? Porque as pessoas, elas não querem casar, porque no fundo elas sabem, elas querem um parceiro sexual para satisfazerem seus desejos, e elas buscam, portanto, um parceiro que atendam esses requisitos que a própria sociedade ressalta, mas elas não confiam o suficiente nessa pessoa para casar com ela. Elas querem ter sexo fácil e livre. E algum tipo de relacionamento, mas muito superficial, sem aquela profundidade que um casamento nos dá, sem o compromisso que um casamento nos dá. Então ele vai estar lá com uma mulher lá que talvez que expõe, que chama a atenção de todo mundo, e ele está ali por um tempo, mas ele sabe que, então logo deu algum problema ali, ele vai fora e vai para outra, e assim ele vai satisfazendo os seus desejos, e ele só está preocupado com isso. Mas ele já sabe, mesmo sendo insensato, ele sabe que se ele casar com uma pessoa assim, ele vai ter sérios problemas, então ele nem casa. Essa é a realidade da nossa cultura. Até mesmo os insensatos percebem que a beleza física não é tudo num casamento, e é por isso que eles não casam. Mas nós, como cristãos, sabemos que a relação sexual ela é um ato de intimidade, portanto, ela acontece dentro do casamento. E se queremos ter essa intimidade, precisamos casar. Mas se queremos casar, precisamos olhar, portanto, além da aparência exterior. E olhar, portanto, os traços de caráter. Agora, Provérbios também vai dizer no capítulo 12, versículo 4, ele fala da mulher virtuosa e ele diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. E esse provérbio está relacionado com o anterior. Alguém que casou. Então, mulher virtuosa, e aqui virtuosa pode ser traduzido pela virtude, pode ser traduzido também por corajosa, pode ser traduzido como uma mulher que tem as atitudes corretas, uma mulher que tem sabedoria. Ela é como uma coroa para o marido, ou seja, uma coroa, o que é uma coroa? É algo que mostra poder, que ressalta a honra da pessoa que foi coroada, a glória da pessoa que foi coroada. Ou seja, uma mulher, uma parceira, e aqui nós podemos pensar também no marido como parceiro da mulher, mas primordialmente aqui o Provérbios está falando da mulher como parceira. Ele diz a mulher, uma mulher que tem virtude, uma mulher que tem caráter, uma mulher que tem sabedoria, ela é como uma coroa para o seu marido. Ou seja, ela é motivo de orgulho para ele. O seu marido se orgulha dela. O seu marido gosta que as pessoas vejam ela porque isso mostra que ele teve sabedoria ao escolher com quem casar. Isso ressalta o quanto ele foi abençoado por Deus, que Deus lhe deu a esposa prudente. Então ela é a coroa do seu marido. Todas as conquistas que o marido tem, essa mulher está de alguma maneira ligada a tudo isso. Ela é uma apoiadora. Ela não é uma inimiga, ela é uma apoiadora. Então ela é coroa. Mas existe um tipo de esposa que procede vergonhosamente, que expõe o marido, que detesta o marido, que se age de uma maneira também indiscreta, imoral. Ela procede vergonhosamente, e isso é como podridão nos seus ossos. Os ossos são o que sustentam o nosso corpo. Se os nossos ossos estão se dissolvendo com câncer, com a podridão, nosso corpo não se sustenta. E ele está dizendo, uma mulher que se porta dessa maneira, que, portanto, que age vergonhosamente, que atua para rebaixar o seu marido, para expor o seu marido, ela é como podando, ou seja, ela vai destruí-lo. Ela vai destruir o seu casamento, ela vai destruir a sua família. O livro de Provérbios ele é muito claro nesse sentido de falar que a mulher tem um poder muito grande de fazer um lar feliz ou de fazer uma desgraça num lar, na família. Na medida em que no mundo bíblico, e isso me parece ser um padrão também de uma maneira geral,
de que a mulher está mais diretamente, não quer dizer que o marido não esteja, mas a mulher está mais diretamente envolvida com os assuntos do lar e da família, ela tem esse poder, portanto, de construir e de destruir. Ela tem um papel fundamental. Então, se ela procede vergonhosamente, ela é podridão nos ossos do marido, ou seja, ela destrói o marido. Uma mulher tem o poder de destruir o seu marido. E é bem verdade que sim, o marido tem também o poder de destruir a sua mulher. Falaremos um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas o fato é que a Escritura nos orienta, né? e nos fala, portanto, da importância de um proceder com sabedoria, de um proceder com caráter. Agora, proceder vergonhosamente, né? Infidelidade, e aqui são os próximos pontos que eu quero ressaltar para encerrarmos a nossa mensagem. Quando Provérbios fala de proceder vergonhosamente, ele tem em vista, de uma maneira geral, agir de uma maneira tola, ou seja, contrária à sabedoria, e isso se concretiza principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em duas situações: em contendas dentro do lar e na infidelidade conjugal. São dois pontos que Provérbios vai ressaltar muito quando fala sobre casamento. Mas antes de falar desses dois pontos, eu quero ressaltar ainda um último provérbio que nos fala do poder que a mulher tem no lar e na família. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, ela é um pilar, ela sustenta, ela é importante naquele lar. Ela ajuda a dar uma estabilidade, a ter uma casa bonita, uma casa bela, que é a ideia de casa aqui figuradamente, mas uma família bela, uma família que vive em harmonia. A mulher sábia, ela trabalha para isso e ela faz isso. Agora, a insensata, ele quer ressaltar com as suas próprias mãos, ou seja, é uma obra dela, não é obra nem de Satanás, nem de Deus, é da própria mulher insensata. Ela mesma se dá o trabalho de destruir a sua família. E como ela poderia destruir a sua família? O que deveria ser essa insensatez? Pensem aqui: arrogância, incorrigibilidade, discurso destrutivo, irritabilidade, falta de domínio próprio, imoralidade, impiedade, falta de discernimento, desonestidade, maldade, burrice, etc. Tudo isso está relacionado, portanto, com a insensatez, tanto do homem quanto da mulher. Mas aqui eu penso que este provérbio em específico está ressaltando do poder que a mulher tem de destruir um lar, uma família e um casamento. Ela tem esse poder, ninguém se engane. Por isso o Provérbios vai dizer que do Senhor vem a esposa prudente, a esposa sábia. Mas ele vai dizer que uma esposa insensata pode destruir uma família e, portanto, aquele que buscava no casamento um refúgio, um lugar onde ele pode se sentir acolhido, um refúgio contra toda a pressão do mundo, a pressão externa, ele acaba encontrando um inimigo no seu próprio lar, na sua própria família. Isso é extremamente destrutivo, portanto. E aqui então eu entro no próximo ponto, que é a respeito das brigas e dos conflitos no casamento. O livro de Provérbios, enquanto eu ficava procurando Provérbios a respeito do casamento, eu percebi que o livro de Provérbios tem nada menos do que 6 provérbios a respeito disso. É uma quantidade grande. Para o mesmo assunto, todos eles têm a mesma ideia. A ideia de que um conflito, e ele vai ilustrar aqui pela mulher rixosa, mas a ideia de que os conflitos são destrutivos e insuportáveis, podem se tornar insuportáveis em um casamento. E o casamento, portanto, se desvirtua quando, ao invés de ser um lugar de companheirismo e amizade, se torna um lugar de conflito e, portanto, as pessoas já não têm mais a sua proteção e o seu amparo no lar. Mas agora elas vivem como uma espécie de inimigos dentro da própria casa. Então, vejam esses provérbios aqui. Provérbios 19:13. O filho insensato é a calamidade do pai e as contendas da mulher são um gotejar contínuo. Provérbios 21, versículo 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E no mesmo capítulo, no verso 19, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Aí Provérbios 27, versículo 15, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Retê-la seria reter o vento ou pegar o óleo com a mão direita. Provérbios 25, 24, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Então, esses provérbios todos, ainda que eles se refiram
especificamente a mulher rixosa, eles se aplicam indistintamente a homens e mulheres que têm uma conduta de briga, uma conduta, portanto, de falta de compreensão, uma conduta tal que o cônjuge acaba se tornando um inimigo íntimo, ao invés de um companheiro. E a Bíblia nos orienta que nós, servos de Deus, cristãos, temos que buscar a harmonia no nosso lar, porque sem harmonia não há convivência, não há família possível, não há casamento possível. E isso é um desafio porque, e nós falamos sobre isso no grupo de casamento, na leitura do livro, todos somos pecadores. Todos nós temos o nosso orgulho, temos a nossa arrogância, temos os nossos pecados pessoais, os nossos pecados íntimos, ocultos. E tudo isso contribui para que os conflitos aconteçam numa família, aconteçam no lar, aconteçam no dia a dia. Se alguém disser que nunca brigou, que nunca teve um conflito no seu casamento, está mentindo. Com certeza está mentindo. Porque acontece, e não é porque somos pessoas totalmente más, mas é porque ainda somos pecadores, porque ainda somos falhos, e isso está presente na realidade, portanto, do casamento. O casamento deixa de espelhar o ideal da Escritura e passa a refletir a realidade do pecado. Agora, vejam que o primeiro provérbio, um bocado seco e com tranquilidade é melhor, aqui não há uma referência à mulher ou ao homem, mas evidentemente que é uma referência geral ao lar, à família, ao casamento. Melhor é um bocado seco e tranquilidade, ou seja, a falta de prosperidade, é melhor do que uma casa cheia de carnes, mas com contenda. Ou seja, a prosperidade financeira ela não garante harmonia no lar. Ela pode ser um fator importante na medida em que muitos casais brigam por causa da crise financeira, por causa do mau uso dos recursos, nós sabemos disso, mas a prosperidade por si só, ela não garante a harmonia no lar. Pelo contrário, ela pode vir acompanhada de muitas demandas adicionais que não existiam quando nós não tínhamos recursos, e essas demandas adicionais, por sua vez, geram conflitos. Então, Provérbios já começa nos orientando. Conformem-se, ou sejam agradecidos pelo que vocês têm. Primeira coisa, aprendam a ser gratos. Sejam gratos, vejam o lado bom das coisas. Isso é melhor do que vocês terem uma prosperidade e viverem num lar dividido, com brigas toda hora, pelo uso dos recursos, pelo que vão fazer, pelo que não vão fazer, e questionamentos a respeito do caráter, etc. e tal. Mas ele vai especificar no provérbio, no capítulo 19, que tem esses dois provérbios, então, com ilustrações ligeiramente diferentes, né? Ou melhor, capítulo 21. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. O canto do eirado é as casas, elas tinham um teto plano e geralmente esse segundo andar ele não tinha cobertura e a pessoa às vezes inclusive usava para dormir no verão, quando era muito quente ficando da casa, eles dormiam ao ar livre no segundo andar. Bom, o eirado é isso, ele está dizendo, é melhor morar lá no canto do eirado do que dividir a casa lá embaixo com uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. A ideia então é que é melhor ficar exposto ao tempo, ao clima, né, do que estar ali dividindo o lugar que era para ser um lugar de paz com uma pessoa que quer briga constantemente. Mas aí no versículo 19 ele vai usar uma ilustração ainda mais avançada, quando ele vai dizer, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A ideia da terra deserta é deserto. Alguém consegue viver num deserto? É muito difícil viver num deserto. Provavelmente a maioria das pessoas morrem no deserto. O que o Provérbios está dizendo assim, ele está quase dizendo isso, que às vezes é melhor morrer do que estar dividindo um dia a dia com uma pessoa que está sempre, constantemente brigando e procurando motivos para brigar. Lá no deserto, onde a vida é impossível, ainda assim é melhor. É uma hipérbole, é um exagero, evidentemente, mas ele quer ressaltar o quão insuportável pode ser viver com um cônjuge que está sempre disposto a brigar, um cônjuge que desconfia de nós. Um cônjuge que já não nos encara como companheiro e amigo, mas nos encara como inimigo. Um cônjuge que acha que tudo e todos, e principalmente o seu marido está contra ele, ou sua esposa está contra ele. Vejam, meus irmãos, um elemento fundamental do casamento é a confiança. E sim, nós muitas vezes falhamos em confiar e em agir de uma maneira confiável. Falhamos nisso no nosso dia a dia. Mas quando nós perdemos totalmente a confiança no nosso cônjuge, nosso casamento está com problemas sérios, muito graves. Porque precisamos aprender a ter um mínimo de confiança no nosso cônjuge. Porque se não tivermos, nós vamos continuamente encontrar motivos para rixa, para brigas. E Provérbios está falando uma verdade. A vida num lar assim é insuportável.
E muitos lares se destroem, muitos casamentos se desfazem, não é por causa do adultério, não é por causa da imoralidade sexual, ainda que muitas vezes é por isso, mas é simplesmente porque as pessoas não conseguem conviver. E elas não conseguem conviver porque elas não confiam mais um no outro. Porque elas não têm mais gratidão, então elas procuram os defeitos do cônjuge ao invés de procurar as coisas boas do cônjuge. E nós, seres humanos, muito facilmente nos concentramos no que está ruim e não naquilo que está bom. O Provérbios alerta, portanto, e ele vai dizer, usando uma outra figura de linguagem, né, que o filho insensato é a calamidade do pai. Veja aqui num sentido mais amplo. Um filho insensato ele vai dissipar a herança de um pai. Pai que trabalhou, conquistou bens, acumulou. Meu filho, é para ti. Só que se o filho é insensato, ele vai dissipar tudo, ele vai destruir o patrimônio da família. Vai destruir a imagem da família. E vai dar problemas para o pai enquanto ele estiver vivo. Então aqui esse provérbio nos fala do conflito entre pais e filhos. E não apenas o pai, mas também a mãe. E não apenas o filho, mas também a filha. Pais e filhos. Um filho insensato pode destruir uma família também. E nós conhecemos muitos exemplos aqui de filhos que, por seguirem um mau caminho, causaram uma terrível dor de cabeça para seus pais. E muitas vezes eles acabam servindo de motivo para briga entre os cônjuges, porque um apoia o que o filho faz, o outro não apoia. Então o filho insensato também pode ajudar a destruir um casamento, ele é a ruína de uma família. Por isso os pais têm que ter essa preocupação, já falamos sobre isso, sobre a educação de filhos. Mas para além disso, também as contendas, as brigas, e ele fala aqui da mulher, mas também pode se aplicar facilmente ao homem, as contendas da mulher são um gotejar contínuo, goteira em dia de chuva. Chuva forte e é aquela goteira pingando. Pique, pique, fazendo barulho, que nem uma torneira, né? Naquela época não existia torneira, mas nós aqui podemos pensar também numa torneira pingando continuamente com aquele barulho, plique, 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 e não para, e não para, e não para, e não para. E numa casa que pequena, que tem apenas uma peça, não tem para onde ir para não ouvir aquele barulho, então fica plique, plique, plique. E não só isso, a goteira, você sabe o que acontece, se nós não tratamos a goteira, ela vai corroendo, 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 até que se torna uma fonte de água, até que destrói o teto, destrói tudo. Porque a água ela tem essa característica de ir água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é aquele ditado também. Mas ele está dizendo então que essas brigas, e aí o Provérbios 27 vai usar também a mesma figura de linguagem, que ele vai dizer: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. E aí é interessante que ele diz retê-la, ou seja, reter a pessoa briguenta, seja ela a mulher ou o marido, seria como reter o vento. Você sabe que tem uma presidente que falou em estocar o vento, mas não existe como fazer isso. Tentar reter o vento ou segurar o óleo com a mão direita. Não tem como. O Provérbios está dizendo, olha, uma pessoa que já chegou a esse nível, é praticamente impossível de contê-la, parece que ela não consegue enxergar além disso, então está sempre assim continuamente. Então, a murmuração, a desconfiança, a ira, a indignação, todas essas coisas contribuem para prejudicar o relacionamento de casal. E nós temos que lembrar mais uma vez, ainda que Provérbios não diga isso claramente, explicitamente, ele diz por exclusão. Se ele está dizendo que isso torna o casamento insuportável, ele está dizendo, portanto, que o ideal de casamento, ao contrário senso, o ideal de casamento é um casamento em que existe, portanto, aquele companheirismo. É um casamento em que existe perdão. É um casamento em que existe amizade. É um casamento que vai além da aparência física, além do sexo. É um casamento, portanto, em que os cônjuges estão preocupados um com o outro e com o bem um do outro. E nesse relacionamento, uma vez que envolve amizade, o Augusto já pregou aqui sobre amizade algumas semanas atrás, vocês vão lembrar o que ele falou, e ele falou que no relacionamento de amizade, o amigo não é simplesmente aquele que aceita tudo que o seu amigo faz e diz está tudo bem, está tudo ótimo. Não, o amigo ele também vai confrontar quando necessário, ele vai falar quando necessário, porque ele quer o bem do seu amigo, ele quer crescimento, ele quer que o seu amigo conheça Deus, sirva a Deus, ele quer a prosperidade dessa pessoa e, portanto, haverá momentos que ele terá que confrontar. E, portanto, no casamento haverá esses momentos de tensão. Mas isso é muito diferente da murmuração, da contenda, da rixa constante e do problema constante. Murmuração que nós vemos lá em Israel no deserto, reclamando porque não tinha água, reclamando porque não tinha carne, reclamando porque tinha que peregrinar, reclamando porque os inimigos de Israel pareciam ser mais poderosos do que ele. Isso é murmuração. Era uma realidade, em certo sentido era. Eles estavam com problema de água, estavam sem carne, os inimigos pareciam poderosos. Realmente, isso era um dado da realidade, mas Israel estava lá murmurando e desanimando.
ao invés de confiar em Deus, provedor. Da mesma forma, no casamento, quando nós ficamos focados nos problemas e ficamos apenas murmurando, jogando na cara da pessoa os seus problemas, os seus defeitos, não estamos colaborando, não estamos dizendo a verdade em amor. Precisamos aprender a falar a verdade em amor. Isso é difícil. Por isso que tem um provérbio, agora não me lembro qual é, que diz: como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita no momento certo, ou a palavra certa no momento certo. Porque nós precisamos ter a palavra certa e o momento certo. A palavra certa no momento errado não dá certo, e a palavra errada no momento certo também não dá certo. Precisa ter a palavra certa no momento certo. E isso exige o quê? Sabedoria. E sabedoria é uma coisa que nos falta. Nós estamos crescendo em sabedoria, estamos aprendendo, e o livro de Provérbios está nos ajudando, essa série está nos ajudando. Precisamos crescer continuamente em sabedoria. Mas precisamos, no nosso relacionamento, já que o cônjuge é o nosso melhor amigo em certo sentido, em muitos sentidos é o nosso melhor amigo, é a pessoa com quem eu tenho a liberdade de abrir, porque eu sei que ele não vai fugir de mim, não vai romper a amizade, não vai romper o relacionamento ao me conhecer como eu sou. Então eu posso mostrar quem eu sou, eu posso desnudar a minha alma para ele, e por ter essa liberdade, portanto, eu posso também falar a verdade em amor, porque se eu não falar em amor, vai vir a briga, vai vir a murmuração, vai vir o conflito. E mesmo às vezes falando em amor, às vezes a palavra não vai ser aceita, então vai ser necessário muita paciência, agilidade para que as coisas possam ir crescendo e evoluindo, e às vezes o cônjuge pode não aceitar a palavra também. Tudo isso é possível num relacionamento. Mas novamente, tudo isso mostra a necessidade e a importância. Lembrem-se, meus irmãos, o nosso casamento, pelo vínculo da aliança que temos, ele deve ser um espaço que nos dê segurança. Segurança de nos abrirmos. Segurança de mostrarmos nossos defeitos, segurança de falarmos o que somos, o que nós desejamos. Ele deve ter esse espaço. E nós falhamos, nós como seres humanos temos a tendência de escondermos coisas, né? Dificilmente alguém é totalmente transparente, mesmo nos melhores casamentos. Mas temos que ter esse esforço para desenvolvermos essa relação de confiança e de amizade, porque esse é o objetivo do casamento. E quando nós vamos nos afastando desse ideal gradativamente, nós acabamos chegando aqui no que esses provérbios nos falam, portanto, sobre as constantes brigas no lar que tornam ele, portanto, insuportável. Que Deus, portanto, nos ajude quanto a esse aspecto. E o último ponto que eu gostaria de ressaltar é a respeito da imoralidade. Falamos um pouco aqui sobre a joia no focinho do porco, é a mulher formosa sem discrição. Isso nos fala também da mulher que se porta de uma maneira vulgar, que gosta de se expor para que os homens a desejem. E vejam, para uma mulher casada, isso não é um comportamento adequado. Se pensarmos friamente, isso é inadequado. Então, tem esse aspecto de querer provocar o desejo nos outros, mas existe o outro aspecto de ir mais além de fato, consumar esse desejo em relação a outros homens ou outras mulheres, quando é o caso do marido, em relação ao adultério e à imoralidade sexual. E Provérbios tem vários versos a respeito disso. Eu lembro aqui que já preguei sobre isso, sobre o jovem que lá nos discursos do pai ao filho, lá no capítulo 9, no capítulo 6, no capítulo 7, 5, onde ele fala da mulher adúltera, da mulher imoral, ele fala da mulher que deixa o seu amigo da mocidade. E aqui é uma referência bíblica que nos fala, portanto, da amizade no casamento. Essa mulher, ela abandonou o seu amigo, que era o seu marido, né? E agora ela quer se relacionar com qualquer um que passa pelo caminho, porque ela quer satisfazer o seu desejo. Eu nem preciso dizer que com os homens isso é muito mais comum ainda, né? Os homens, e por isso, se não me engano, é Malaquias que vai falar que o homem, que Deus abomina o divórcio, porque os homens estavam deixando a amiga da sua mocidade para procurar outras mulheres mais novas, ou melhores, ou mais atraentes, seja lá o que for. E Deus odiava isso, o que esses homens estavam fazendo. Então aqui Provérbios vai nos dizer: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Ou seja, a mulher que está fora do nosso vínculo de casamento. Poderia também ser os homens estranhos. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. Em certo sentido, Provérbios está dizendo que o adultério que uma pessoa pratica, às vezes já é ele mesmo um juízo de Deus para aquela pessoa. E ela vai sofrer as consequências da desilusão, da exposição da sua intimidade com uma outra pessoa que talvez não valorize isso ou exponha ela ao ridículo,
a não satisfação do pertencimento e do companheirismo que o adultério traz. Então, próprio Deus vai fazer com que esse adultério se torne ele mesmo um castigo para a pessoa. Um Deus irado pode nos jogar. Deus, muitas vezes, Romanos vai falar isso, Deus nos entrega aos nossos pecados. E o adultério é uma forma também que Deus nos entrega. Ah, quer pecar? Então vai, eu te entrego. E tu vai sofrer as consequências disso no próprio pecado que tu estás praticando. Depois ele vai dizer também, Provérbios 23, dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Aqui ele nos fala da mulher imoral, dos seus vários parceiros, ele também poderia estar falando do homem que tem suas várias parceiras. E quando ele fala que é cova profunda, ele está falando que, portanto, a imoralidade nos leva à morte. Morte espiritual e talvez até mesmo a morte física, quando é o caso, quando as pessoas contraem doenças ou problemas sociais por causa de um relacionamento adulterino. E por fim, Provérbios capítulo 25, 19. Como dente quebrado, já li esse provérbio em outro contexto. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no dia da angústia. E pensem, meus irmãos, o quanto esse provérbio, de uma maneira muito geral, aplicável a todos os relacionamentos, se aplica ao nosso casamento. Se no dia da angústia eu não posso confiar no meu cônjuge, que coisa triste é essa? Aí nós temos que nos lembrar que fazemos um voto na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, quando nos casamos. E os votos no casamento, eu costumo falar isso às vezes nos sermões de casamento, né? As pessoas hoje na nossa sociedade, elas pegam e fazem os votos, acham muito bonito falar nos votos o quanto elas amam, o quanto o cônjuge é fofo, o quanto ela é fofa, o quanto ela é linda, como foi lindo, como eles se conheceram, como tudo é muito bonito, como tudo é maravilhoso. Mas os votos do casamento, eles são para o futuro, eles não são do presente. Eles não são o que eu sinto agora, é o que eu vou sentir no futuro. Os votos são promessas, não o que eu sinto agora. Portanto, nos votos eu digo que eu vou amar no futuro. Todo esse amor fofo, lindo, belo, eu vou ter no futuro. Ele não é só agora, nesse momento que eu tomei a decisão de casar. Ele vai permanecer no futuro nas circunstâncias mais difíceis. É aqui que o nosso amor é provado. É aqui que o nosso casamento é provado e a nossa aliança é provada. E é por isso que o casamento é tão importante, porque é uma aliança que permite que esse amor se desenvolva apesar dos nossos defeitos. Porque se não houver aliança, quando vem o defeito, vem problema, eu pulo fora. Que nem uma pessoa troca de trabalho porque não gosta mais. Troca de roupa porque não gosta mais. No casamento eu não pulo fora. Eu não abandono o barco. Eu continuo, eu fiz uma promessa, eu fiz votos. E sim, à luz da Escritura, existem algumas circunstâncias de que esse voto pode ser quebrado sem culpa. Existe essa possibilidade que a Bíblia fala do adultério, do abandono. A gente pode pensar na violência doméstica também. Mas o fato é que o casamento, de uma maneira geral, é uma aliança que nos dá essa liberdade para desenvolver o amor. E é por isso, portanto, que no dia da angústia, nós somos falhos. E às vezes também falharemos no dia da angústia para com o nosso cônjuge. Talvez de uma maneira não tão grave, talvez de uma maneira mais grave, mas o fato é que, essencialmente, devemos ser um porto seguro para o nosso cônjuge no dia da angústia, contra todas as pressões que vêm do mundo e que vêm de fora. O que não significa apoiar o seu pecado, o que não significa apoiar os seus vícios, não significa dizer que está tudo ótimo, que tu pode ser um mau caráter e que os outros é que estão errados e que tu é uma pessoa ótima, quando na verdade tu é um mau caráter terrível. Não é isso que nós estamos falando. Mas estamos falando em apoiar e ajudar o nosso cônjuge a crescer e não destruí-lo e não simplesmente replicar as críticas do mundo para destruir o nosso cônjuge. Nós temos que ter um filtro e saber como lidar com o nosso cônjuge nos seus defeitos e nos seus problemas e apoiá-lo nos momentos difíceis. E tudo isso, meus irmãos, eu não nego, é difícil, é complicado, exige sabedoria e é uma sabedoria muito prática para o nosso dia a dia. Nós estamos caminhando, portanto, para o encerramento. Quero apenas lembrar os irmãos que, à luz de tudo isso que nós falamos, o Novo Testamento, quando ele fala de casamento, ele complementa a ideia do casamento com a ideia de sacrifício. Essa ideia ela está, de alguma maneira, presente no Antigo Testamento, mas de uma maneira não tão clara.
Agora, Paulo, quando fala sobre o casamento, ele vai deixar muito claro. Em Efésios capítulo 5, ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. E como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne, e grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o casamento, ele simboliza a união de Cristo e a igreja. O casamento foi criado para representar, isso não está claro no Provérbios, mas no Novo Testamento vai ficar claro. Ele foi criado para representar o amor de Cristo por nós. E nesse relacionamento, Cristo deu a sua vida e se entregou, e por isso Paulo vai dizer: então vocês, maridos, façam o mesmo, vocês amam sacrificialmente, vocês lideram sacrificialmente, como Cristo liderou sacrificialmente. Vocês, mulheres, são submissas aos maridos, porque a igreja é submissa a Cristo. A igreja não, mesmo que Cristo sirva a igreja, nós não somos ninguém para dar ordem para Jesus sobre o que ele deve fazer. Jesus também sabe o bom da sua igreja. O marido, muito imperfeitamente, representa esse ideal de Cristo com a igreja, mas ainda assim ele está numa posição dada por Deus de ter essa liderança, mas é uma liderança servidora. Se o marido servir, os conflitos em relação à submissão não existirão. Agora, quando o marido é um líder autoritário, os conflitos começam, existem e se tornam um problema. Mas esse é o padrão bíblico, o amor que, portanto, se desenvolve a partir da aliança do casamento. E eu encerro apenas mencionando, pelo avançado do nosso horário, três aplicações que resumem a nossa mensagem muito prática a respeito do casamento e relacionamentos. Em primeiro lugar, já falei aqui muito a respeito disso, mas companheirismo e amizade, guardem isso. O seu cônjuge é alguém que você tem a relação de companheirismo e amizade? Você consegue se abrir com o seu cônjuge? Você confia que a aliança que vocês têm é mais forte do que ele descobrir coisas a respeito de você, que talvez ele se assuste ou abandone você? Qual é a realidade que você tem em relação ao seu cônjuge? Reflita a respeito disso e trabalhe para desenvolver, se não é ainda o ideal de companheirismo e amizade, trabalhe para desenvolver isso no seu casamento. Segunda aplicação: você e seu cônjuge edificam um ao outro ou estão mais preocupados em se criticar e se destruir? Você sabe usar a palavra certa no momento certo para edificar e exortar o seu cônjuge? Ou apenas despeja a verdade, entre aspas, com raiva e amargura por se sentir ofendido? Você está mais ocupado em buscar motivos para brigar ou procura encontrar motivos para se entender e encontrar alguma pacificação? Seu lar é um refúgio para seu cônjuge ou um deserto no qual ele está exposto e que lhe faz mal? Em outras palavras de tudo isso que eu perguntei, seu cônjuge é seu amigo ou seu inimigo íntimo? Terceira e última aplicação a respeito do amor sacrificial e submissão. E aqui eu me dirijo mais especificamente aos maridos. Maridos, vocês amam sacrificialmente? Ainda que isso não signifique fazer tudo o que a esposa ou filhos pedem, até porque Jesus também não faz tudo o que nós pedimos, ainda assim, somos chamados a amar sacrificialmente e abrir mão dos nossos direitos em prol do nosso cônjuge e da nossa família. Vocês fazem isso? Como vocês avaliam o amor de vocês? Submissão, aqui me dirijo às mulheres. Submissão significa ter um olhar também amoroso, não apenas murmurador e crítico, mas um olhar amoroso que busca o bem do seu marido, do seu cônjuge. Vocês, mulheres, procuram ter esse olhar amoroso em relação à submissão? Procuram o bem do seu marido? Existe esse desejo pelo bem do seu marido no coração de vocês? Que nessa manhã, portanto, Deus fale conosco e seu Espírito nos conduza a trabalharmos ativamente, porque se não trabalharmos ativamente as coisas não vão mudar, mas trabalharmos ativamente para desenvolvermos esse relacionamento de amor, de companheirismo, de amizade, dentro da aliança que Ele nos deu no casamento. E aqueles que estão solteiros, que possam com sabedoria avaliar e escolher cônjuges
de acordo com os padrões que a palavra de Deus nos dá, que tenham a mesma fé, que tenham caráter, que tenham sabedoria, para que vocês também possam encontrar um lugar seguro, um espaço seguro de aliança na família de vocês. Vamos colocar em pé e vamos orar.